pessoal, beleza? Seja bem-vindo à nossa segunda aula, Layout de Supermercado. Vocês assistiram a primeira? Show de bola, né? A segunda é o seguinte, nós vamos falar sobre mapeamento de loja. Falamos um pouco sobre mapeamento na aula passada, mas vamos dar continuidade para entender o processo de setor por setor. Eu estou fazendo o layout de sua loja, então eu tenho que conhecer setor por setor de sua loja, beleza? Observe que vocês estão vendo aí no slide o mapeamento de loja por cores. É o que eu passei na loja anterior. O amarelo representa bebidas, o azul representa perfumaria. E qual o tamanho delas? Qual o tamanho ideal? Não tem tamanho ideal. A gente precisa conhecer a sua loja e a gente realmente deixar o layout proporcional à venda da tua loja. Beleza? Então essa é a dica. O que é uma ponta de gôndola? As pontas de gôndola são pontas estratégicas para vender um produto promocionado ou negociado. Com o fornecedor, realmente aquilo que eu comprei, apostando para vender em um encarte, em uma promoção. O supermercado Aldeia tem 8 pontas de gôndola. Aldeia é esse supermercado que está mencionado aí. E de mercearia. Eu sugiro, pessoal, que 40% das pontas de gôndola do seu mercado sejam nossas. Pelo que eu falei na aula anterior. Vocês vão entender agora o porquê. Ponta 1, ponta 2, ponta 3. Mapeei toda a loja, já sei qual é, vou fazer uma promoção. De repente eu estou para fazer uma promoção e vou fazer essa promoção de final de semana. Todas as pontas que eu tenho já memorizado ou anotado, essa é a hora de meu setor de compras estar negociando baseado no espaço físico que eu tenho. Se eu vou comprar um determinado café, aquele café a vácuo eu vendo pra caramba, então eu vou pensar ela em uma determinada ponta, ponta número 3. Eu só vou colocar aquele café naquela ponta único? Não, eu posso estar colocando aquele café, que é meu produto destino, e posso deixar 2 bandejas para um produto que não necessariamente esteja na promoção. Um leite, por exemplo. Então, além de eu vender meu café, que é o produto destino, eu vou vender o meu produto que não está com a margem muito baixa, e o cliente vai ter a minha seção por conta do café, e tendencialmente ele pode estar levando leite. Então, essa é uma estratégia que a gente pode estar usando para a gente não só vender os produtos promocionais. Então, por isso que faz sentido, grande parte das pontas de loja está sobre nossa responsabilidade, sobre nossa gestão. Beleza? Para eu entender tudo isso da loja, eu agora vou começar a entender quanto cada setor tem que vender. Qual a métrica de cada setor? Meu hortifruti, onde é meu hortifruti, ele representa quanto? Qual o meu norte? Eu tenho que ter um norte. Eu vou contar uma história para vocês. Eu trabalhava em uma loja, no Walmart, e eu trabalhava em uma loja que vendia 3 milhões. Pronto. Eu tinha um hortifruti que a minha meta de venda era 300 mil. Representava, na época, 10% da venda da loja. Quem era que eu brigava muito para estar batendo a minha meta de venda? Com o açougue. O açougue hoje representa 25% da venda da loja, mas com o congelado embutido. Com frango, com peito de frango, com toda a área de congelado e ela vai para a seção de açougue. Mas o açougue, só carnes e salgado, em média representa 12%. Então a minha briga, pessoal, era com minha loja. Meu concorrente estava dentro da loja. Então a gente sempre, quando a gente sabia os números, a gente queria realmente sempre estar acima. Eu era do horti, eu queria estar sempre acima do salgado. Sugestão para vocês aí, busca uma briga interna, uma concorrência interna. Isso faz bem para seu líder. Com certeza faz bem para sua loja. Beleza? O açougue ali, como eu mostrei para vocês, representa 25% da venda da loja, mas esse açougue está com congelado embutido. A nossa padaria representa entre 4,5% e 6%. Ney, mais uma vez, vamos falar aqui. Essa métrica, mas é uma métrica para você se nortear. O ideal é você saber a métrica de sua loja. Qualquer mudança que a gente for fazer em sua loja é com base na venda dela. Beleza? Olhe lá a mercearia doce. A nossa mercearia doce representa em média 11%. Ney, quem é a minha mercearia doce? A nossa mercearia doce, pessoal, é o biscoito e a seção de matinais. Eu tenho uma seção de matinais que, falando em layoutização, um tem que estar na frente do outro. Vamos dizer que eu estou aqui pegando um café, eu olho para o lado e vejo um biscoito. Então, café com biscoito, eles se conversam. Principalmente se tiver o café junto com biscoitos populares. Com a linha creme crack, com Maria Maisena e com a linha populares, um coquinho. Então, ele conversa muito com o café. Então, isso é você agrupar a seção.
Antes de layoutizar por módulo, layoutive por setor. Então, setorize seu setor. Deixe lá o matinais na frente de biscoito, deixe massas e extrato de junto de cereais, deixe perfumaria próximo à limpeza. Então, você vai separar não alimento com alimento. Mercearia doce e mercearia salgada. E lá no perecíveis, tudo separado. Então, você já departamentalizou a tua loja. Como está aí no slide, vocês estão vendo que somando toda a linha de alimentos, está representando aí 37% da venda da loja. Isso é métrica, viu? Sua loja pode estar diferente. Perfumaria e higiene, toda a linha ali de não alimentos, está tendo uma representação de 12,5% da venda da loja. Pessoal, mais uma vez eu falo, isso é para nortear a gente onde nós estamos. Se você fez essa conta em sua loja e ela está dando diferente, beleza, onde é que está dando diferente? Talvez isso seja bom ou não. Então, a gente tem que entrar no setor e entender porque a minha mercearia, por exemplo, está dando... A minha seção de horti, por exemplo, está dando 15%. Isso é bom? É, mas isso aí pode estar me sinalizando que o meu horti está bom e meus outros setores precisam melhorar. Bora para a seção de bebidas? Já que a gente está conhecendo a loja por dentro, vamos embora. Quem é a minha seção de bebidas? Opa, eu tenho vinhos. Um módulo para vinhos. Eu tenho bebida quentes. Eu tenho um módulo de bebida quentes. E aí, quem é que está dentro da bebida quentes? Conhaque, vodka, uísque. Lá na Bahia a gente chama de bombinha. Aquelas bebidas pequenas que o pessoal consome. As cachaças, né? 51, pitu, aguardente, tudo. Bebida quentes. Bebida alcoólica, eu tenho vinhos e eu tenho essas bebidas quentes, se eu não contar a cerveja. Então, eu criei um módulo de vinho, eu criei um módulo de bebida quente e eu vou criar uns 3 módulos aí de cerveja, porque proporcionalmente, dentro da linha de bebidas, o que você mais vende é cerveja. Mas dentro da categoria cerveja, qual a cerveja que você mais vende? Cerveja X. Essa cerveja X eu tenho que ter um espaço maior do que as outras cervejas. Agora, se eu vendo muito essa cerveja X, eu vendo muito ela e vendo menos as cervejas especiais, o que é que eu tenho que colocar na frente? Eu só estou em cerveja. Eu coloco a linha de cervejas especiais no fluxo do cliente e eu coloco essa minha cerveja que eu tenho uma venda legal logo lá no final da categoria de cerveja. Então, eu estou fazendo antes de meu cliente pegar lá a cerveja que eu vendo mais, que ele conheça a minha linha de cervejas especiais. As minhas puro malte, as pilsen fica para depois. Essa é a categoria de alcoólica. Quando eu vou para a categoria de não alcoólico, quem é que eu tenho no não alcoólico? Opa, seção de bebidas, viu? Eu tenho refrigerantes, eu tenho sucos, eu tenho água. Opa, beleza. Dentro da linha de sucos, o que é que eu vendo mais na linha de suco? O tetra ou o vidro? Ou eu vendo mais o tetra. Então, bora começar com a linha de vidro. Dentro da linha de vidro, na sua região, você pode estar trabalhando com aqueles de 1,5 litro, com aquele de 1 litro, logo nessas 2 prateleiras aqui de cima. E você vai descendo com que você tem um alto giro melhor, que é a linha tetra e as outras linhas, que é da linha da Tampico, aquelas linhas mais que aqueles vasilhame prático. Então, isso fica na linha de baixo. Beleza? Sem contar os refrescos, que podem estar junto com água. Você usa as águas e você usa o refresco próximo dela, porque água com refresco, você às vezes não quer botar um módulo todo de água, então você pode dividir ela com um refresco. Daí, minha seção, quando eu falo com refresco, pessoal, estou falando daqueles sucos envelopados, né? Tang, maratá, e você não vai botar um módulo de fora dele. Então, você já divide ele com a água, independente do tamanho de tua loja. De repente, eu estou falando com uma loja de 1.000 metros, então caberia, sim, um módulo até 2 módulos dessa categoria. Então, quando você conhece sua loja por dentro, você está categorizando. Estou na seção de bebidas, só separei bebidas quentes, vinhos, sucos, refrigerantes e água, beleza? Então, é conhecendo aí a minha seção de bebidas. Depois da seção de bebidas, a gente pode estar dentro da seção de não alimento, que é uma perfumaria e limpeza. Eu trabalhando com perfumaria e limpeza, uma pode estar próxima a outra, sim ou não? Deve. Atrás da seção de perfumaria, provavelmente tem que vir a seção de limpeza. Atrás da seção de limpeza, tem que vir a seção de perfumaria. Eu não posso ter a seção de perfumaria na entrada de loja e eu ter a seção de limpeza no fundo de loja ou distante, porque elas se conversam, é categorizar a seção. Eu tenho perfumaria, consequentemente, eu tenho que ter a seção de limpeza. Até para arrumar no carrinho, fica mais prático. Botei perfumaria, coloquei limpeza, independente de onde ela esteja. Mas, primeiro passo é elas estarem juntos.
eu tenho uma linha de biscoito. O maior problema hoje da seção de biscoito são os fornecedores. Se você negociar com seus fornecedores, compra o que foi negociado. 80% é de um determinado fornecedor, mantenha aqueles 80%. Porque você não vai categorizar se você colocou para o fornecedor. A mesma coisa na seção de bebidas. Você viu quando eu lhe falei que você tem 2 módulos para Coca-Cola, você tem um módulo para Ambev e um módulo para um outro fornecedor? Isso é do jeito que você negociou. Depois de negociado, você não pode fazer o layout do seu jeito. Então, a nossa preocupação maior, pessoal, é realmente a gente fazer um trabalho e a gente definir, vai ser por fornecedor ou vai ser por categoria. Sugestão de layout, 80% a 90% das lojas é por fornecedor, ou é por categoria. Fornecedor, biscoito ou seção de bebida e cervejaria. Esses 3 aí a gente pode estar botando por fornecedor. Beleza? Mas quem faz a negociação de sua loja é você. Mas eu sugiro que você, quando estiver fazendo essa negociação, pense no cliente final. Beleza? Bora lá. Seção de cereais e massas. Quando eu falei da seção de mercearia salgada, Ney, quem é mercearia salgada? Cereais, massas e extratos. Eu dei um exemplo aqui, que quando você vai comprar uma lasanha em um supermercado, ela tem que estar ali próximo, beirando ali o ketchup e a maionese. Você tem que fazer com que o cliente não rode a loja, que ele não compre sua lasanha e deixe para comprar o ketchup e maionese em nenhuma outra loja. Você prepara a loja para o cliente não esquecer nada. De repente, ele só foi comprar a lasanha, mas quando ele olha para o lado e vê ketchup e maionese, ele lembrou por impulso. Então, ele está comprando por impulso ketchup e maionese. Então, isso faz parte realmente de você fazer a estrutura setorial de sua loja. Beleza? Aí é uma seção que vocês estão vendo aí de massas. Olha a forma que está arrumada essa massas aí, pessoal, toda em pé. E para arrumar assim ela não cai, a gente tem que botar um amparo. Esse aparador pode ser de acrílico. Aqui para você, ó, vou lhe dar aqui uma dica. Quando você for fazer esse amparo, compra aquele de 7 de altura. Se sua bandeja for de 98 centímetros, coloca um amparo de 7 de altura e 96. Esses 2 centímetros que falta é realmente para ela encaixar ali no porta-etiqueta da sua seção de bandeja, beleza? Mas você também pode estar arrumando a sua seção de massas com um tipo fogueirinha. A maioria das lojas, às vezes, arruma por fogueirinha. Essa parte aí verticalizada, toda a seção de massas, é porque ela fica mais fácil para o cliente comprar. Quando você vai, eu vou em muitas lojas que essa seção de massas, ela está na parte de baixo, como está ali o atacado ali, você pode comprar ali os pacotes, na parte de baixo e ela roda uns 5 módulos direto. Imagine para a gente comprar. A gente tem que se abaixar, sair olhando, passar por um módulo, vai no outro, vai no terceiro, vai no quarto e vai no quinto. E aí não, eu tenho toda a seção de espaguete em 2 módulos. Então hoje eu parei ali na frente dessa seção de espaguete, eu tenho como escolher o que é que eu quero levar. Beleza? Então, quando eu verticalizo ela dessa maneira, claro, a gente está falando aí de uma loja grande, uma loja mais de 1.000 metros quadrados, mas isso a gente adequa independente do tamanho de sua loja, beleza? Se precisar usar só 2 bandejas, se precisar usar só um módulo, você botar nesse formato aí, pode ter certeza que você vai vender mais. Essa é uma seção aí que vocês estão vendo de matinais, o que eu falei há pouco, né? Observe que essa seção aí está muito de leite em pó, né? Ó, pessoal, isso aí é na Bahia, viu? Eu sei que em São Paulo não tem essa venda de leite em pó expressiva, no Rio de Janeiro não tem essa venda também de leite em pó expressiva, trabalha muito com leite líquido, mas na Bahia eu diria que é 40% leite em pó, 60% leite líquido. E não custa nada a gente também forçar um pouco a barra, né? Tentar realmente ver esse paradigma de não vender leite em pó, até onde realmente a gente não vende. A gente experimentou, ou sabe que não vende de jeito nenhum porque o concorrente não vende e desde cedo nunca vende leite em pó. Talvez você não venda o leite em pó, uma determinada categoria, simplesmente porque você não expõe. Simplesmente porque você realmente não experimenta, não testa, não avalia. Para depois você dizer, não, eu tenho certeza, porque na minha loja eu tentei vender e não consegui. Eu digo isso a vocês porque aqui em São Paulo, a gente está fazendo uma loja em São Paulo e não vendia leite em pó de jeito algum. A gente começou a expor o leite em pó de uma maneira mais agressiva, né? Comprou uma quantidade maior, aumentou o espaço, aumentou 4 vezes o que vendia. Então, assim, não custa nada a gente estar testando, beleza? Aí do lado vocês também estão vendo a seção de matinais. Essa seção de matinais aí, pessoal, é aí que a gente consegue vender não só a seção de matinais, não só o café. Ninguém sai de casa dizendo, vou comprar uma garrafa térmica. Não, ele vai comprar o café. Talvez quando ele chegue lá, ele lembre que a garrafa térmica dele já tem muito tempo.
Então, ele vai forçar a venda daquela garrafa térmica, por quê? Porque o produto destino do cliente foi o café. O cliente foi buscar o café, viu a garrafa térmica, lembrou e está levando. Então, isso aí é realmente a gente fazer um cross por dentro da sessão. Beleza? Acho interessante você testar aí. Testa aí em sua loja. E essa sessão você chama ela de mercearia salgada. Eu estou vendo leite de coco aí na mercearia salgada. Esse leite de coco não seria de sobremesa? Mercearia doce? A resposta é sim, você está certo. Lembra da regionalidade? Lembra da regionalização? Pronto. Essa loja aí é uma loja em Salvador. Pessoal, Salvador, o consumo de frutos do mar é muito alto. Moqueca de peixe, moqueca de marisco. Então, o leite de coco, ele é cultural, você botar leite de coco nas moquecas. Então, a gente acaba botando ele aí na seção de conservas da mercearia salgada, porque ele tem uma saída maior, realmente. Então, respeitar a regionalização é muito importante. Mas, na maioria dos lugares, a seção de leite de coco é realmente na seção de sobremesa. Mas muito importante a gente entender um pouco sobre nossa loja. Além de entender de nossa loja, entenda do seu bairro, entenda de sua cidade. Ou melhor, entenda do seu cliente. Valeu, galera. Um abraço a todos aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero na aula 3, viu? Fui!